O Palmeiras passou por uma rotina de treinamentos intensos hoje, se preparando para enfrentar nesse sábado Fortaleza. Esses treinamentos eles foram basicamente conduzidos pela comissão técnica, visando situações de jogo, simulação de situações de jogo. E tudo isso se deve ao fato de que o Palmeiras não entrará com o time titular na partida contra o Fortaleza. Tá? Nós já vamos falar da escalação, vamos dar uma notícia sobre o Richard Rios, por incrível que pareça, falar de Paulinho, falar de até LDU, tem muita coisa legal no vídeo de hoje. Contra o Fortaleza, o Palmeiras se prepara para fazer uma partida muito importante, porque o Verdão tá muito perto de chegar ali no Flamengo, encostando na liderança do campeonato. Mas para isso, o Palmeiras se preparou muito, tá? A equipe que deve começar essa partida é composta por Carlos Miguel no gol, lateral direito vai ser o Giai, a dupla de zaga deve ser mesmo Murilo e Bruno Fux, na lateral esquerda quem vai jogar é o Jefté. A dupla de volantes vai ser Emiliano Martinez e Andréas Pereira. No meio nós teremos Maurício e Sousa, e na frente, senhores, uma surpresa. Vitor Roque vai jogar e Facundo Torres. É um time diferente do que enfrentou o River Plate no meio da semana, mas é uma equipe consistente, né? Hoje a gente pode olhar para o banco do Palmeiras e ver um time lá também, né? Porque há pouco tempo atrás era difícil enxergar possibilidades no banco de reservas do Verdão. Bruno Rodrigues deve entrar na partida também e o Palmeiras vai manter a mesma formação tática de 4-4-2 que está funcionando muito bem. Eu espero que o Ramon Sousa consiga fazer a mesma coisa que o Felipe Anderson estava fazendo na ponta esquerda, né? Que ele consiga flutuar pelo meio, que ele cruze, que ele busque a bola no Vitor Roque, enfim, que apareça para jogar. O Ramon Sousa custou caro, mas eu aprendi uma coisa, sabe? E aí me diz se você concorda comigo. Há um bom tempo atrás eu critiquei um pouquinho o Flaco Lopes e a chegada dele no Palmeiras, né? E eu queimei a língua 100%, porque o futebol que ele tá jogando hoje, cara, é de outro mundo, né? Pois é, será que a gente também, ou pelo menos eu, não me precipitei um pouco quando critiquei o Ramon Sousa? Talvez ele consiga entregar um resultado diferente com o passar do tempo, né? Afinal de contas é um garoto e precisa de tempo também para se entrosar na equipe, né? Voltando a falar dos treinamentos, o Palmeiras fez mais uma semana pesada de treinamentos, tá? Físicos, mas principalmente de variações ofensivas. Eu falei um pouco disso na semana passada e foi legal porque exatamente aquilo que o Palmeiras mostrou em campo foi o que a gente falou, né? Jogadas mais centralizadas, mais variações táticas, toque de bola, e isso vai passar muito nos pés do Andréas Pereira, por isso que ele deve começar a partida contra o Fortaleza, tá? Para que vá ganhando minutagens, né? Se acostume à equipe e, de maneira geral, para que a equipe se acostume ao futebol dele. Deve ser muito fácil jogar com um jogador do nível dele, porque, cara, ele eleva o patamar do time de uma maneira fantástica, tá? Uma situação que me preocupa muito na partida contra o Fortaleza são as laterais do campo. Não é porque os nossos laterais são ruins, não é isso não. É que eu acho que o Fortaleza ataca muito por lá. Embora o Fortaleza seja o penúltimo colocado do Brasileirão, eu tô com um pouco de medo dessa partida, tá? Porque se eles são o penúltimo colocado, eles não têm nada a perder. Eles muito provavelmente virão com tudo pra cima do Palmeiras e isso pode ser um problema. Se o Verdão não soubesse defender, e por isso que estão sendo treinadas as variações de ataque, né? Porque o Palmeiras está acostumado a fazer um gol e retrancar. Mas se vocês repararem na partida contra o River Plate, isso não aconteceu. O Palmeiras continuou indo para cima. E aí eu quero saber, eu quero tirar uma dúvida com você. Me diz aí, você acha que essa transição um pouco mais rápida e essa centralização de jogo passa muito pelos pés do Aníbal Moreno? Porque para mim sim, ele parece ser um baita de um ponto de sustentação. Me diz a sua opinião nos comentários. Outro assunto muito legal, nosso segundo tópico do vídeo, é exatamente a situação do Richard Rios. Veja, alguns anos atrás o Palmeiras não tinha a credibilidade que tem hoje no mercado, né? Hoje aconteceu uma situação muito esquisita. O Benfica atrasou o pagamento da segunda parcela do Richard Rios. Sabe o que o Palmeiras fez? Perdoou a dívida. Calma, não é que ele perdoou a dívida, ele perdoou o atraso, né? Ele não cobrou juros nem
rescisórias, nada, e também não acionou a FIFA. Isso quer dizer que o Palmeiras está atingindo uma grandeza e uma maturidade no campo das negociações absurdo, tá? Qualquer time brasileiro que tivesse uma parcela atrasada do pagamento de um jogador protestaria contra esse clube europeu, mas não é uma jogada inteligente. Sabe por quê? Porque o Palmeiras pode voltar a fazer negócio com essa mesma diretoria do Benfica em breve, por que não? Vai saber se eles não vão querer contratar algum jogador do Palmeiras ou se o próprio Palmeiras não vai querer contratar alguém que tá lá. Isso pode acontecer, tá? Esse atraso de 7 dias aí no pagamento do Benfica foi noticiado pela imprensa portuguesa, né, pelo jornal A Bola, e diz muito do que é a postura do Verdão no mercado agora, né? Um time coeso, consistente e uma diretoria equilibrada administrativamente. De maneira geral, essa parcela será paga sim, tá? O Benfica alegou que não fez o pagamento a tempo por conta de um erro bancário. Para mim, foi um vacilo administrativo mesmo. Precisamos falar de Paulinho e ele é o nosso terceiro tópico, tá? Eu tenho para mim, e aí é uma opinião mesmo, não tenho como comprovar isso, tá? Mas é uma opinião de que a equipe médica do Palmeiras usa uma estratégia muito inteligente, que é postergar, ou seja, aumentar os prazos de recuperação dos jogadores, com o intuito único e exclusivo de aproveitar para trabalhar a recuperação do jogador mais rápido e ele retornar antes do que o esperado, tá? Dessa forma eles tiram um pouquinho a pressão de cima do jogador, né? Exemplo, o Paulinho tá machucado. Então os caras falaram assim, não, o Paulinho só volta no ano que vem. Por quê? Eles sabem que esse tempo de recuperação é muito grande e que talvez ele não precise de tudo isso. Mas fazendo dessa forma ele tira a pressão do jogador. Pouca gente vai ficar cobrando o retorno dele, né? E, pois é, a notícia que a gente tem para dar é que há uma possibilidade, sim, do Paulinho retornar antes do tempo para se incorporar aí ao time titular, com certeza, né, do Palmeiras. Mas a pergunta que fica é, quem sai para o Paulinho entrar? Na atual fase do Verdão eu não consigo ver ninguém saindo, mas alguém vai ter que sair. Felipe Anderson tem jogado muito bem, Andreas Pereira também, talvez o Evangelista vai sair, né? E aí o Andreas Pereira vai recuar para primeiro volante ali, vai jogar junto com o Aníbal, e aí no meio a gente teria, sei lá, Felipe Anderson e Paulinho. Não sei, é a única forma que eu vejo do Paulinho se encaixar nesse time. Palmeiras está jogando muita bola, né? Agora, quem não jogou muita bola na partida de ontem foi o São Paulo, que perdeu para a LDU, e desse confronto São Paulo e LDU sai o próximo adversário do Palmeiras. E esse é o nosso terceiro tópico importante para conversarmos aqui. Se o Palmeiras passar, eu falei que sai o adversário do Palmeiras como se o Palmeiras já tivesse passado, né? Me desculpe. Na verdade, o Palmeiras ainda não passou do River. Tem uma partida muito difícil pela frente na próxima semana. Mas caso o Palmeiras passe, né? É para isso que a gente está torcendo. Como é que vai ficar essa situação? Porque, assim, eu não acho que o São Paulo vai conseguir fazer 3-0 na LDU aqui. Talvez um 2-0 e vai para os pênaltis, seja o que Deus quiser, né? Agora, São Paulo e LDU, quem você prefere enfrentar? Eu vou falar para você uma coisa, tá? A LDU tem um time bem encaixadinho, mas assim, é mais fraco que o São Paulo. Eu acho que se a LDU passar e o Palmeiras passar, vai ser melhor enfrentá-los do que enfrentar o São Paulo. De maneira geral, time que quer ser campeão não pode escolher adversário. É assim que eu sempre pensei, tá? Mas de maneira geral, o Palmeiras tem ainda uma montanha para escalar contra o River Plate, né? Eu sei, a cabeça tem que estar focada no Fortaleza. Porque se o Palmeiras ganha esse jogo e o Flamengo perder, meu irmão, o Campeonato Brasileiro vai pegar fogo. E o Palmeiras vai ter total condição de disputar de verdade os dois torneios, as duas competições. A gente vai ter um Brasileirão a milhão, com o Palmeiras a 1 ponto do Flamengo, e a gente vai ter uma Libertadores também pegando fogo. Se o Palmeiras passa do River, meu irmão, o negócio vai ficar maluco. E para finalizar o vídeo de hoje, precisamos falar das possíveis saídas para 2026, e aqui eu quero a sua opinião. Com o jogador que está saindo, eu quero que você me indique nos comentários alguém que o Palmeiras pode ir no mercado buscar para repor. A primeira possibilidade de saída é do zagueiro Benedetti, que é um zagueiro, ok, reserva do reserva, mas com muito potencial.
Quem que o Palmeiras pode buscar para ser essa terceira ou quarta opção na zaga? Me diz aqui nos comentários. Outra saída possível é a do Riquelme Felipe, que a gente nem viu jogar praticamente, né? É bem verdade que ele deve sair lá para junho do ano que vem, não deve ser em janeiro. Mas caso seja em janeiro, quem você contrataria para repor? Ou melhor, você faria a loucura que eu estou pensando aqui? Eu improvisaria o Gilberto no meio-campo. Improvisaria, né? Porque ele tem muita qualidade no pé e com certeza absoluta faria o meio-campo do Palmeiras melhor. Me diz a sua opinião aí. E o outro jogador que tem proposta e que pode acabar saindo do Palmeiras é o Giai. Você aceitaria a saída do Giai numa boa? Estão falando aí em algo de 90 milhões de reais. O próprio jogador não gostaria de sair. Ele vê no Palmeiras um bom palco, um bom holofote, uma boa vitrine para continuar na seleção argentina, ou melhor, para ser convocado para a seleção argentina. Mas caso ele saia, quem é o lateral direito, entre aspas, eu gosto do Juninho Capixaba, mas ok, que o Palmeiras poderia contratar para substituí-lo? Me diz aí nos comentários. É isso aí, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pelo seu carinho de sempre, obrigado pela sua companhia e não se esqueça, hein, amanhã tem vídeo no canal de novo. Um forte abraço e fiquem com Deus.